Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Anderson, professor de Física, e a gente vai resolver agora uma questão que caiu no Enem em 2021. E ela diz o seguinte, acompanha a leitura comigo. A figura foi extraída de um antigo jogo para computadores, chamado Bang Bang. Aí tem a figura, e ele continua dizendo assim. No jogo, dois competidores controlam os canhões A e B, disparando balas alternadamente com o objetivo de atingir o canhão do adversário. Para isso, atribuem valores estimados para o módulo da velocidade inicial de disparo, V0, e para o ângulo de disparo, θ. Em determinado momento de uma partida, o competidor B deve disparar. Ele sabe que a bala disparada anteriormente, θ igual a 53 graus, passou tangenciando o ponto P. No jogo, G é igual a 10. Considere seno de 53 igual a 0,8 e o cosseno de 53 igual a 0,6. E desprezível ação de forças dissipativas. Com base nas distâncias dadas e mantendo o último ângulo de disparo, qual deveria ser aproximadamente o menor valor de módulo de V0 que permitirá ao disparo efetuado pelo canhão B atingir o canhão A? Então veja que ele dá uma figura para a gente, e nessa questão é uma questão de lançamento oblíquo. Então, nessa questão a gente vai colocar aqui as equações para o lançamento oblíquo. Veja só, o que a gente tem aqui? Para o lançamento oblíquo, a gente sabe que ele pode ser dividido em dois movimentos. Um movimento na horizontal, que é um movimento uniforme, então a gente pode escrever que na horizontal o movimento ele pode ser descrito por essa equação, ó, x, que é o deslocamento na horizontal, igual a V0 vezes o cosseno desse ângulo, que esse V cosseno é a componente da velocidade inicial na direção horizontal, vezes o tempo. Essa é a equação. Daqui a gente pode isolar o t. Quando a gente isola o t, a gente chega à conclusão de que t é igual a x dividido por V0 vezes o cosseno de θ. Ok, essa é a equação para a horizontal. Já para vertical, a gente vai poder escrever o seguinte, é um movimento uniformemente variado. Então a gente pode escrever que y vai ser igual a V0y, que a gente pode escrever como V0 vezes o seno de θ, V0 vezes o seno de θ, menos g vezes t ao quadrado sobre 2. Olha só o que eu vou fazer. Para a gente achar a equação da trajetória, eu vou substituir esse valor, essa expressão para o tempo, na equação de baixo. Quando a gente faz isso, a gente fica com o seguinte, ó, y igual a V0 vezes o seno de θ, olha só, vezes o seno de θ. Aqui tem uma multiplicação por t, então esse t aqui eu já vou substituir, ó, vai ficar x, e aqui V0 vezes o cosseno, ok? Menos g sobre 2 vezes, o que a gente vai ter? X ao quadrado sobre V0 ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ. Então percebe que o que eu fiz aqui foi isolar o t na primeira equação na horizontal e substituir nessa segunda equação, que é a equação horária do espaço no movimento uniformemente variado. E daí a gente chegou nessa equação aqui, ó. Aqui eu posso cancelar o V0 com esse V0, vou ficar com seno sobre cosseno, que dá tangente, e essa outra expressão. Essa equação é chamada de equação da trajetória. E aí, o que eu vou fazer? Eu posso substituir todos os dados dessa questão nessa equação da trajetória. Quando eu faço isso, eu vou ter apenas uma incógnita, que é exatamente o valor de V0. Então, substituindo, a gente vai ter o seguinte, ó, y é igual a 35, seno de θ é 0,8 vezes x, dividido por 0,6, que é o cosseno, que ele fala pra gente que é o cosseno de 53, menos aqui 10 vezes x ao quadrado. Esse x ao quadrado a gente já pode substituí-lo, inclusive, por 120. Então eu vou colocar aqui já, olha só, 120, que é o valor 120 aqui, ó, que é o valor desse nosso x, que é essa distância, dividido por 2 vezes V0 ao quadrado, vezes o cosseno ao quadrado de θ, que ele diz pra gente que é 0,6, então 0,6 ao quadrado. Ok. O que a gente pode fazer? A gente pode também substituir esse x aqui, ó, já pelo valor que é dado na questão, 120. Quando a gente resolve essa equação,
fazendo com calma todos os cálculos, passando para um lado, passando para o outro, trocando o sinal, a gente vai chegar à conclusão de que o nosso V0, que é pedido para a gente na questão, é exatamente 40 metros por segundo. 40 metros por segundo. Lembra que isso daqui é uma equação do primeiro grau simples, olha só, na incógnita V0 ao quadrado. Então dá para resolver simples essa equação aqui, apesar dos números não serem tão agradáveis de se fazer a conta. Mas aí chegamos a essa resposta, 40 metros por segundo, que está exatamente aqui na nossa alternativa C, que é a resposta dessa nossa questão. Pessoal, muito obrigado pela atenção, um grande abraço, tchau, tchau.